Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda e eu decidi vir compartilhar com vocês a história do meu corte químico. Como aconteceu, por que que aconteceu, como eu recuperei meu cabelo. E eu decidi vir compartilhar essa história com vocês porque quando aconteceu comigo eu fiquei desnorteada, fiquei procurando em todos os lugares uma solução, alguma coisa que eu pudesse fazer, ou alguém que já tivesse passado por isso e tivesse conseguido recuperar o cabelo. E me ajudou muito ver vídeos assim. Então eu espero que ajude vocês também. Quem estiver passando por isso, que saiba que não tá sozinha nessa, que não é a primeira pessoa que passa por isso e que tem jeito sim de recuperar o cabelo e de ter um cabelo saudável e bonito de novo. O meu cabelo natural, ele é ondulado. Mas eu nunca soube lidar com o cabelo dessa forma. Quando eu era mais nova, ele era mais liso do que ondulado, formava umas pequenas ondas. Depois que chegou a juventude, primeira menstruação, hormônios, meu cabelo ficou muito cacheado. E nessa época, não era legal ter o cabelo cacheado. As meninas que eram consideradas bonitas eram as meninas que tinham cabelo liso. Então eu queria ter o cabelo liso também. Então eu ficava sempre passando prancha nele, sempre passando prancha. E isso sem cuidado nenhum. Aí quando chegou, eu tô com uma colinha aqui com todas as datas pra eu saber direitinho, pra todas as informações pra vocês. E tudo que eu tiver foto, eu vou deixando passando aqui do lado pra vocês acompanharem, verem como que foi, né? Como que era o meu cabelo. Mas por volta de 2010, 2011, eu decidi mudar um pouco meu cabelo, né? Até então ele era natural, a única coisa que eu fazia nele era chapinha. E aí eu decidi fazer californiana, só que eu fiz de vermelho. Então não teve descoloração, eu só passou a tinta em metade do cabelo e ficou vermelho dessa forma. Quando meu cabelo estava escovado, aparecia bastante. Mas quando ele estava cacheado, não aparecia, né? Porque eu tinha que usar creme e então ele ficava com aquele aspecto mais durinho, com aspecto mais molhado, então não aparecia tanto. Mas também estava me incomodando muito o cabelo cacheado, eu queria muito ter cabelo liso. Então, depois de muito insistir com a minha mãe, ela deixou eu fazer uma progressiva na época que ela durava mais ou menos 50 dias, era mais para um botox, né? Então, depois de 50 dias mais ou menos, o cabelo ia voltando para a forma natural dele. Então, ia fazendo. É mais ou menos de 3 em 3 meses eu fazia. Até que surgiu no mercado uma progressiva que chamava definitiva. E aí eu queria, porque meu cabelo ia ficar liso pra sempre, não ia ter que preocupar de ficar passando de novo, meu cabelo não ia ficar ondulado de novo. Depois de insistir demais com a minha mãe, ela falou: então faz. Eu tinha o quê? Uns 13 anos, mais ou menos. Fiz essa definitiva. E o que aconteceu? A parte que tava pintada, que a parte estava vermelha, acabou. Ela ficou acabada, ela ficou parecendo um ninho de passarinho. Ficou horrível, não tinha como tratar aquilo. Mas eu já tava doida pra cortar meu cabelo curto, já queria muito cortar, então nem liguei. Cortei o cabelo, mais ou menos assim no ombro, e vida que segue. Tava com o cabelo liso e estava amando, porque era isso que importava pra mim, o cabelo está liso. Mas a verdade era que meu cabelo tava horrível, meu cabelo tava muito feio. Ele tava com um aspecto de cabelo destruído, não tava bonito. Mas naquela época eu não ligava, eu nem conhecia de cuidado com o cabelo. O que eu fazia era ir no supermercado, comprar uma máscara, por exemplo, Deu Serve, e eu usava ela uma vez por semana até acabar. E aí depois eu ia e comprava outra máscara. Era o máximo de cuidado que tinha no meu cabelo, era isso. Eu não fazia qualquer outra coisa. Quando eu fazia chapinha, não tinha protetor térmico, não tinha nada. Era o cabelo assim, na cara e na coragem. E aí eu fiquei retocando. Essa progressiva não deu certo, né? Eu mudei de progressiva. Era uma que era a mesma coisa, né? Passou uma vez, o cabelo vai ficar liso pra sempre, como são as de hoje em dia. E ia retocando só a raiz.
e de 3 em 3 meses eu estava retocando a raiz. Mas agora usando a Portier, que dava um resultado até... Meu cabelo depois de um tempo ficou com um resultado até legal, né? Depois que saiu a parte que ficou toda danificada por conta da primeira progressiva. E aí em 2013, não contente só com o cabelo liso, eu quis ficar loira. Sempre foi meu sonho ter o cabelo loiro. Então eu fui, fiz, puxei na touca mesmo. Eu não, né? A pessoa puxou na touca. Mas o meu cabelo tinha progressivo, já tinha uma química muito forte. Então ele não ficou legal. Ficou com aspecto de cabelo quebrado, de cabelo ressecado. E eu fiquei com o cabelo assim por pouco tempo. Passou uns 3 meses, aí eu passei tinta castanha nele. E aí fui ficando assim, com o castanho mesmo, e deixando o cabelo crescer. E nisso, o meu cabelo tava sempre mais ou menos do mesmo tamanho, desde que eu cortei ele em 2011, que era mais ou menos assim no ombro, e ele não desenvolvia, mas eu achava isso normal. Só ficava, meu cabelo é ruim de crescer mesmo, não cresce. E tudo bem. Mas aí em 2014 eu comecei um estágio pela prefeitura, era no centro de saúde aqui perto de casa, e aí veio o meu primeiro dinheirinho, né? Era pouco, era 350 na época, mas era o meu dinheiro para eu gastar com o que eu quisesse. Então eu comecei com uma alimentação mais saudável. Comecei a fazer sanduíche natural, levava fruta, iogurte, tava bem saudável. E aí nessa época o meu cabelo desenvolveu muito. Tipo, em 2014 para 2015 ele cresceu bastante. E nisso eu não tinha outros cuidados com o cabelo, era só o que eu fazia, comprava uma máscara só e usava ela até acabar e continuando com a progressiva. Pra mim o cabelo tava ótimo, tava liso, era isso que importava. E aí, mas eu ainda tinha muita vontade de ter o cabelo loiro, só que eu tirei, pintei de castanho porque não tava bonito, né? Reconheci isso, que meu cabelo não ficou bonito, mas eu queria um cabelo estilo Yasmin Brunet, bem longo, loiro, com aspecto que você vira e fala, que cabelo bonito. Era o meu sonho. Eu conversava muito sobre isso com minha mãe. A minha mãe, ela fazia luzes na época. E eu falava, mãe, porque eu quero muito ficar com cabelo loiro, que não sei o quê. E ela falava, você vai fazer quando você tiver dinheiro para pagar. Porque loiro não é só você pagar e pronto. Você pintar o cabelo e pronto, né? Ele exige muitos cuidados. Mas eu não queria nem saber. Primeiro que eu nem sabia que cuidados que eram esses. Eu não fazia ideia do que era. Pra mim, um creme que eu passava uma vez na semana já tava ótimo. Já era muito, sabe? Já tava fazendo muito pro meu cabelo e ok. Mas aí mesmo assim eu queria muito mudar. Então o que é que eu fiz? Não posso ficar loira? Ok, pintei o cabelo de preto, né? Porque gente, o loiro e o preto devem andar de mãos dadas na minha cabeça. Só que esse preto, ele não durou muito, porque a progressiva desbota muito o cabelo, né? Então eu pintei de preto, mas eu continuei fazendo progressiva. Então rapidinho ele já tava de novo com o tom castanho. Ficou... Pra mim tava ok, tava seguindo a vida. Até que minha mãe foi um dia retocar as luzes no cabelo dela e eu fui junto. E aí, na hora que ela tava retocando, aí eu decidi que eu queria, porque eu queria. Falei, não, vou ficar. É até uma amiga da minha mãe que mexe no cabelo dela. E eu falei, não, eu quero muito ficar loira. E aí tinha um vídeo no Facebook. Na época o que fazia sucesso era o Facebook, né? Tinha uns videozinhos rápidos que os cabeleireiros postavam que mostravam o cabelo no final, assim, mostrava todo o processo e no final tinha um cabelo loiro maravilhoso, platinado, e era aquilo que eu queria. Peguei um vídeo de um cabeleireiro que ele prendeu o cabelo da mulher no rabo de cavalo, mostrou ele passando o produto na ponta toda, em cima ele passou alguma coisa que a gente não sabia o que era o produto. Mas vamos lá. E aí eu mostrei pra essa amiga da minha mãe, falei, eu quero fazer isso no meu cabelo. E ela falou, não, tudo bem, vamos fazer isso. O problema é que esses vídeos aqui, eles duram 1 minuto, não mostra técnica nenhuma. Então a gente não fazia ideia do que ele tinha realmente feito. Às vezes esses vídeos, inclusive, eles mostram uma coisa que nem é o que eles fizeram mesmo, só pra fazer sucesso, pra dar um hype.
Então, mas aí ela seguiu o que tava no vídeo, né? Fez igual no meu cabelo. Ela fez um rabo de cavalo no meu cabelo, descoloriu o rabo inteiro. Em cima, pra não ficar muito essa diferença de tom, ela passou uma tinta cor de mel no meu cabelo. E aí o resultado foi esse. Ficou amarelo, amarelo, parecia até uma cor fantasia, mas ok, eu tava loira, não era o que eu queria, né? Eu queria ele platinado, mas aí eu pensei, não, tudo bem, porque eles falam que violeta genciana matiza o cabelo, né? Então lá em casa tem violeta genciana, vou passar isso. A primeira dica que eu dou para vocês é: não use violeta genciana no cabelo. Não use. Apenas isso. Violeta genciana, se eu não me engano, ele é um remédio que você compra na farmácia pra você passar em ferida, essas coisas assim, não pra passar no cabelo. Pra passar no cabelo, a gente já tem muitos produtos, né? Tem os matizadores que são próprios pra isso. Fiquei com o cabelo loiro desse jeito, a gente fez isso no sábado, passou o domingo. Na segunda, não fui pra aula, eu estava na faculdade nessa época. Decidi não ir pra aula. E aí, aprontei com o cabelo. O que eles falam para passar quando você vai passar com violeta genciana, e mais uma vez eu repito, não recomendo para ninguém passar violeta genciana no cabelo, é você misturar uma ou duas gotinhas numa máscara de hidratação. E aí o que eu fiz? Peguei um potinho, coloquei a máscara de hidratação que eu ia usar, peguei uma colher de sopa, enchi ela de violeta genciana e misturei. E aí, não contente, devirei o potinho assim e joguei mais um pouco de violeta genciana pra máscara ficar bem roxa, pro meu cabelo ficar platinado. E passei no cabelo. Fiquei 20 minutos com essa mistura no cabelo e aí quando eu lavei, o meu cabelo tava roxo. Ele tava completamente chumbado. Parecia que eu tinha pintado de roxo. Se eu tivesse pintado de roxo, não tinha ficado tão roxo. Igual ficou. E aí aquilo começou a me dar um desespero, né? O que eu faço? E agora o que eu vou fazer pra recuperar o meu cabelo? Pra tirar esse roxo do meu cabelo? Aí eu comecei a pesquisar na internet. Tinha um site que falava passa leite, tinha um outro site que falava que shampoo anti-resíduos também ajudava. E aí, aqui em casa, tinha shampoo anti-resíduos da Portier, que era a progressiva que eu fazia. Sempre que eu passo um shampoo anti-resíduos, já sinto um pouco de ressecamento. Então, um shampoo anti-resíduos que você tem que passar antes de uma progressiva, ele é mais agressivo ainda. Mas aí eu fiz isso, já que é pra passar leite e shampoo anti-resíduos. Então, eu passei 4 vezes leite no meu cabelo e lavei 4 vezes com shampoo anti-resíduo. Isso em 1 hora. E aí, meu cabelo, que já tava sendo muito guerreiro, né? Porque ele aguentava progressiva de 3 em 3 meses e uma descoloração, ele acabou. Ele começou a ficar elástico. Eu puxava assim e ele ia igual uma molinha. E aí ele quebrou todo, foi quebrando. E aquilo foi me dando desespero. E o roxo continuava no meu cabelo. E ele super ressecado, super elástico. Comecei a ficar desesperada. E aí eu mandei mensagem pra essa amiga da minha mãe, né? E falei, olha, meu cabelo tá assim, o que que eu faço? Pelo amor de Deus. E eu ficava ligando pra ela de 5 em 5 minutos. Aí ela falou, não tava em casa. Ela falou, que eu chegar em casa, você vem aqui que a gente dá um jeito nisso. E aí eu esperei ela chegar, fiz um coque no cabelo e fui. Aí chegando lá, ela tinha comprado um produto que era anti-emborrachamento, que na hora passou, ajudou muito no aspecto que tava. Mas é uma ajuda assim momentânea, né? Porque a fibra do meu cabelo tava detonada. Então não ia segurar, não tava segurando. A cutícula dele tava completamente aberta, não tava segurando nada. Então ela passou isso pra tirar o roxo. Era um shampoo anti-chumbamento, alguma coisa assim. Mesmo assim, não adiantou. Então, eu fui no supermercado que tinha mais perto da casa dela e comprei uma tinta L'Oreal. E assim, não fazia ideia de coloração também. O que eu vi foi: a mulher que tiver mais loira na caixinha, eu vou pegar essa tinta. Porque eu quero ficar loira. Então, peguei essa tinta, pintei com o cabelo com ela, né? Mas
Mas essas fotos das caixinhas, a gente tem que entender que é Photoshop, que não significa que você vai passar e seu cabelo vai ficar daquela cor. Que pra você ficar daquela cor, você tem que ter um fundo de clareamento muito grande, né? Seu cabelo já tem que estar muito claro por conta da descoloração pra ele ficar claro do jeito que a caixinha mostrava, que era um platinado. Mas aí eu passei ela, meu cabelo ficou mais amarelo do que estava. E aí, além de não estar com uma cor legal, ele já estava detonado. Ele estava com um aspecto horrível. Meu cabelo não tinha brilho nenhum. Ele estava horrível. Mas aí, meu cabelo não estava aguentando nem pentear direito. Então, não tinha o que fazer. Então, eu tive que aguentar. E aí, na terça-feira, eu fui na aula. E aí, eu lembro exatamente como que foi esse dia, que foi horrível, porque eu já tava muito mal, já tava com a autoestima lá embaixo, tava chateada de como meu cabelo ficou. E aí eu entrei na sala e o professor já tava na sala. E aí eu lembro, sabe, que ele tava assim, escrevendo no quadro, e aí ele virou e ele assustou. Ele meio que jogou o corpo assim pra trás e arregalou os olhos. E aí acho que ele viu, né, que teve uma atitude assim que não tinha como passar despercebida, que aí ele falou: "Ah, pintou o cabelo, ficou legal". Eu sabia que não tava legal, que tava horrível. E aí eu vi as pessoas comentando, sabe? Foi horrível, foi horrível. Eu olhava assim pra trás e eu via que o povo tava cochichando, tava falando, né? Provavelmente, tipo, o que que essa menina fez com o cabelo. Porque antes, meu cabelo tava muito bonito. Não significa que ele estava tratado, mas ele estava muito bonito, estava com um aspecto muito bonito. Foi a melhor fase dele foi em 2015, antes da cagada. Mas aí tive que lidar com isso, fiquei um mês com o cabelo dessa forma e foi um mês de sofrimento, um mês chorando todos os dias, um mês que eu não tinha autoestima pra nada. Eu cheguei a ir pra faculdade com blusa de pijama, porque eu não tinha ânimo de levantar e escolher outra roupa, de trocar. Era uma época que todos os dias eu chorava. E aí eu comecei, né? Como ele ficou detonado assim, eu comecei a pesquisar o que eu fazia para recuperar meu cabelo. Conheci o cronograma capilar, mas ao mesmo tempo eu não tinha dinheiro para comprar produtos tops, né? Um produto que ia realmente ajudar com o meu cabelo. Então eu fui para a receitinha caseira. E aí eu lembro que a primeira receitinha que eu fiz foi uma receitinha que eu via a pessoa falando que salvava o cabelo, que o cabelo ficava maravilhoso, que era azeite com abacate. E aí eu passei e meu cabelo ficou mais duro do que já tava. Ficou assim, pior do que já tava. Eu não contente, depois de uma semana mais ou menos, falei, não, agora vai ficar bom. Passei de novo. Então minha vida no momento era isso. E aí minha mãe vendo aquele sofrimento todo, ela falou, então vamos comprar algum produto pra te ajudar, né? Ela comprou pra mim queratina líquida, que meu cabelo precisava de queratina, né? E a gente foi, não sei se na cidade de vocês tem, mas aqui em BH tem uma loja que chama Lojas Redes. E aí ela é uma loja que vende cosméticos. E ela foi lá, conversou com a vendedora, e a vendedora recomendou uma máscara que chamava Whey Protein, da Ienza, se eu não me engano. E era um pote de 1 quilo, assim, que vinha até com escrito laranja, se eu não me engano era era Whey Protein. E eu comecei a tratar meu cabelo com essa máscara, comecei a passar o tempo inteiro, aprendi um pouco sobre o cronograma capilar, fiz minha mãe gastar muito dinheiro, porque eu não escutei ela, né? Se eu tivesse escutado antes o fica loira quando você tiver dinheiro para pagar, mas ia fazendo isso. Aí depois de um mês, quando meu cabelo tava um pouquinho mais forte, aí eu decidi puxar as luzes invertidas, né? Porque a cor tava horrível, tava tudo horrível, mas a cor também não tinha nada ajudando meu cabelo. Aí eu decidi fazer o morena, as luzes invertidas, que era puxar luzes e pintar essas luzes puxadas puxando a touca, né? E pintar de castanho
porque aí ia ficar, né, ia contrastar com o loiro que já estava, ia disfarçar um pouco. Aí eu fiz, só que meu cabelo ainda tava muito poroso e ele ficou um tom esverdeado, ficou horrível, continuou horrível. Se tudo que eu fazia o cabelo ficava horrível. E aí ele ficou com aquele tom esverdeado. Pra mim tava um verde musgo meu cabelo. Tava muito feio. E eu fiquei, né, mais algumas semanas com o cabelo assim, fui tratando, até que eu não aguentei. Falei, vamos voltar pro preto. Tá com preto nisso. E aí quando eu passei um preto, minha autoestima levantou de novo. Aí eu me senti bonita. Meu cabelo ficou com aspecto, sim, muito mais bonito. Só que ele não significava que ele estava tratado só porque passou o preto. O preto, ele camufla muito. Ele ajudou muito, mas eu ainda continuei fazendo tratamentos nele. E eu pensava muito em cortar, só que eu ficava com medo de cortar e ficava pensando assim: antes um cabelo feio e longo do que um cabelo curto e feio. Porque assim, de qualquer forma meu cabelo ia ficar feio, isso era certo, ele não tava bonito, não tava legal. Mas aí fiquei cuidando dele, eu fiquei 1 ano só fazendo tratamento todos os dias, pesquisei, aprendi um pouco sobre o cronograma capilar, investi em alguns produtos, não comprei nenhum produto de essas marcas profissionais, o que eu usava era Haskell e me ajudou muito. Eu sei que se eu tivesse comprado algum outro produto, por exemplo, um Vela, um truss, teria ajudado meu cabelo, ele teria recuperado mais rápido. Mas o que eu tinha condição de comprar era o Haskell. Então eu fiquei, quando isso aconteceu, o corte químico aconteceu em abril, final de abril de 2016. Então eu fiquei o resto de 2016 e 2017 inteiro cuidando do cabelo. E mesmo assim, a gente tem que entender que o cabelo é um tecido morto. Então, por mais que ele recupere, ele nunca mais vai voltar a ser 100% como era antes. Ainda mais quando o dano é muito grave, então ele não vai recuperar. Não vai voltar a ser como era exatamente. Então, em 2018, eu decidi cortar ele long bob. Tirar a maior parte do que estava destruído. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu acho que foi um acerto cortar o cabelo. Mas foi no momento que eu me senti pronta, que eu senti que meu cabelo ia ficar legal. Eu tinha parado com a progressiva, não fiz progressiva, mas eu fiz um botox da sala online e cortei ele e ele ficou bacana. Como eu tava com alimentação saudável ainda, rapidinho ele cresceu de novo, ficou com um tamanho bem legal. Então, em 2019 ele já estava bem comprido. Em março de 2019 eu cortei ele mais uma vez e deixei o cabelo crescer. E aí só em agosto de 2019 eu fui no especialista em cabelo loiro e descolori o meu cabelo mais uma vez. E chegou no tom que eu queria, ficou da forma que eu queria. Então, aí eu separei aqui algumas dicas para dar para vocês. Primeiro, paciência. Você tá passando por isso? Tenha paciência. Não adianta a gente passar 1000 produtos no cabelo achando que isso vai resolver. Não adianta eu fazer uma hidratação de manhã, uma nutrição à tarde, uma reconstrução à noite. O cabelo precisa de tempo. Para destruir foi muito rápido, mas pra gente recuperar vai demorar mais. Então, paciência, cuidado, você tem que ter bastante cuidado. Pesquisar mais sobre o cronograma capilar, invista em cronograma capilar, invista em bons produtos, não necessariamente produtos caros, mas produtos bons. Alimentação, gente, alimentação é a chave de tudo. Você tem que tratar o seu cabelo de dentro para fora. Se você está com uma alimentação saudável, uma alimentação controlada, seu cabelo vai crescer mais rápido. E o que eu falo que pra mim, o que resolveu mesmo foi cortar. Eu cortei meu cabelo, tirei toda a parte que estava danificada, para só então meu cabelo ficar saudável de novo. Mas se você não tem coragem não quer desapegar do comprimento, tá tudo bem também. O que você pode fazer é ir cortando aos poucos. E saiba que você vai sair dessa, que você vai melhorar com isso. Banir água quente também. Água quente não dá, tem que ser com
lavar o cabelo com água morna, né, como eles dizem. E é isso, eu espero que, se você esteja passando por isso, esse vídeo tenha te ajudado. Se vocês quiserem, eu posso mostrar depois quais produtos eu uso pra tratar o meu cabelo. Eu posso mostrar um vídeo, fazer um vídeo mostrando todos os meus produtos. Se você já passou por essa situação ou está passando, deixa aqui no comentário. Me conta também o que você achou desse vídeo. Se o vídeo foi útil para você, deixa o seu joinha, encaminha para alguém que esteja passando por isso, encaminha para as amigas. E é isso. Se gostou, se inscreva no canal também.